Povo amado do Senhor Jesus, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, no capítulo de número 8. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8. Dando sequência aos milagres de Jesus, leremos hoje a partir do versículo 22. Nós estamos ainda pregando sobre os milagres da cura dos cegos, como eu avisei há uns 3, 4 domingos atrás. Eu convido você que se coloque de pé, nós vamos ler a palavra de Deus. Versículo 22, assim diz a palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Todos comigo, 26. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, toda glória seja dada ao teu santo nome, porque só tu és o Deus santo, santo, santo. Só tu és o Deus todo-poderoso. Deus, o nosso objetivo aqui nesse púlpito é pregar a tua palavra com fidelidade, exaltar a Cristo sobre todas as coisas. Deus, nós não temos compromissos escusos nenhum. Não temos, Deus, ó Pai, nenhuma tramóia armando por detrás. Mas o nosso compromisso é com o Senhor, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ó Deus, que no nome de Jesus, quem está aqui é do Senhor, ouça a palavra de Deus. Porque o Evangelho de João diz lá no capítulo 8 que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E por isso Jesus diz aos fariseus que eles não ouviam, porque eles não eram de Deus. Então eu quero te pedir que quem é de Deus, ouça a palavra de Deus nessa manhã. Fala ao nosso coração, Deus. Abençoa a nossa vida. Nós precisamos de Ti. Abençoa o Teu povo. Nessa manhã, não deixe o Teu povo colocar os olhos nas circunstâncias, mas deixe o Teu povo olhar para Jesus, que nos amou e morreu na cruz para nos salvar. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos de Ti. Fala conosco. A nossa confiança está posta somente no Senhor Jesus. E repreende toda a obra do diabo contra a nossa vida, Senhor. E repreende quem está se colocando nas mãos do diabo para tentar contra quem é do Senhor também. Tem misericórdia de nós, fala conosco e abençoa a nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Por que Jesus não curou esse cego de uma vez só? Essa sempre foi uma situação que me deixou indignado desse texto. Eu nunca entendi. Porque Jesus chega em Betsaida, pedem para ele curar o cego, ele leva o cego para fora, passa saliva santa, pá, bota no olho do cego, e de repente ele pergunta para o cego: o que você está vendo? Ele: estou vendo tudo meio borrado assim, vejo os homens que estão andando como árvore. Por que Jesus não curou o cego de uma vez só? Depois ele coloca a mão e ele cura o cego de novo. Eu já vi, irmãos, milhares de alegorias nesse texto, inventando história, querendo dizer, presta atenção na mensagem que agora o Espírito Santo está falando com você, querendo dizer por que Jesus não curou o cego de uma vez só. Mas a realidade é que se você for olhar somente para o texto que eu li, você não consegue achar explicação porque Jesus curou o cego de uma vez só. É por isso que você precisa conhecer uma ciência chamada hermenêutica, que é a ciência que nos ensina a interpretação das Escrituras. Eu não sei se você sabe, estou te dando aula de hermenêutica agora.
Primeira regra da hermenêutica é que a Bíblia se interpreta a si mesma. A Bíblia nunca vai contradizer a si mesma. Então, quando você achar uma pequena verdade na Escritura, ela tem que ser reforçada por todo o corpo de doutrina da palavra de Deus. Mas a segunda regra da hermenêutica é a seguinte: o texto se interpreta no seu contexto. E se você olhar só para o nosso texto, você não consegue achar a explicação de por que Jesus curou o cego em 2 vezes e não de uma vez só. Mas se você olhar para o contexto, a segunda regra da hermenêutica, você consegue. Jesus, amados irmãos, entrou no barco e foi com os discípulos para Betsaida. Depois de multiplicar pães 2 vezes, no início do nosso capítulo, ele fez a segunda multiplicação de pães e peixes, onde ele pegou 7 pães e alimentou uma multidão de 4.000 pessoas. Agora, olhando aqui para o nosso texto, ele entra no barco com os discípulos, e os discípulos não tinham levado pão, tinham levado um pão só. E de repente Jesus vira para eles, no versículo 15, e diz o seguinte: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus está usando linguagem metafórica, está usando figura de linguagem, para dizer que eles têm que ficar atentos e não seguirem os ensinamentos dos fariseus, que são hipócritas. Eles ensinam o que é certo, mas não vivem. Eles não podem seguir o ensinamento dos herodianos, porque são liberais e são contrários à palavra de Deus. São ensinamentos de pessoas que querem viver no pecado. É isso que Jesus está falando para eles. Mas quando Jesus fala, guardai-vos do fermento de Herodes e do fermento dos fariseus, eles estão achando que Jesus está falando que não é para comprar o fermento de Herodes nem o fermento dos fariseus. Está de brincadeira com a minha cara. Hein? E aí Jesus, eles começam a conversar um com o outro. É que nós não trouxemos pão, é por isso que ele está falando isso e tal. E aí não vai ter nada para a gente comer, por isso que ele está inventando essa história aqui. E de repente, irmãos, o texto da palavra de Deus diz que Jesus, percebendo o que eles estão conversando, Jesus já fica meio irritado com eles, chateados. Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes, tendes o coração endurecido. Vocês estão andando comigo há tanto tempo, vocês não estão entendendo nada. Ele fala mais para eles aqui. Tendes olhos, não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando partiam 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pão recolhestes? Eles responderam, 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos de pedaços recolheste? 7 cestos de pedaços. Ao que ele disse, não compreendestes ainda? Jesus, irmãos, com a cura do nosso cego, está colocando uma ilustração diante dos olhos dos nossos discípulos. Porque eles estão andando com Jesus há tanto tempo e eles ainda estão como cegos. Eles estão com Jesus, mas não estão vendo as coisas claramente, eles estão vendo tudo de maneira borrosa. Ali está o Filho de Deus pregando para eles, mas a incredulidade deles do coração é tão grande que eles são capazes de ficarem ansiosos por não terem pão. Sendo que Jesus já multiplicou 5 pães para 5.000 pessoas, 7 pães para 4.000. E Jesus está meio sem paciência com eles aqui, literalmente. Então Jesus, quando chega em Betsaida e pedem para curar o rapaz, ele chama o rapaz de lado, tira ele do meio do povo, põe a mão sobre o rapaz e ele ainda vê borrosamente. Jesus está querendo dizer para os discípulos, está vendo? Ele é igual a vocês estão vendo tudo borrado. E quando Jesus bota as mãos nos olhos dele de novo, então ele enxerga totalmente. Ao olharmos para esse texto, irmãos, Jesus está mostrando para os discípulos que eles não precisam ficar desesperados por causa de pães e peixes. Sabe por quê? Porque Jesus é quem multiplica os pães e os peixes. Jesus é quem cuida de nós. Jesus é quem nos sustenta. Então nós nunca deveríamos ficar ansiosos por causa de pães e peixes e por coisa alguma nessa vida. Porque Jesus nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Então, no lugar de serem incrédulos e, ao serem incrédulos, deixarem de compreender o que o Senhor está falando, a atitude que Jesus requer desses homens é que eles confiem no Senhor Jesus. Não devemos ficar ansiosos por causa de pães nem de peixes. Devemos confiar no Senhor Jesus. Portanto, o imperativo da nossa mensagem nessa manhã é: confie no Senhor Jesus. Por que, pastor, devemos confiar no Senhor Jesus? Inicialmente, quando confiamos no Senhor Jesus, intercedemos pelos que sofrem. Por que devemos
confiar no Senhor Jesus, em primeiro lugar, porque quando confiamos no Senhor Jesus, intercedemos pelos que sofrem. Diferente dos discípulos que ainda duvidam de Jesus, o povo de Betsaida confia no Senhor Jesus. Quando ele chega ali, tem um homem cego, versículo 22 nos diz: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Aquele povo que ali está, crê que Jesus tem o poder de curar o cego. Querido amigo, irmão, o texto está nos ensinando que quando nós confiamos no Senhor Jesus, além de orar somente por nós, nós também podemos interceder por todos aqueles que estão sofrendo. Aqueles que estão em Betsaida, creem no Senhor Jesus, trazem o cego e falam: Senhor, esse homem está cego, não está enxergando, o Senhor pode tocar nele e curá-lo? E Jesus o tira do meio do povo e o cura, porque alguém intercedeu pelo cego. Você intercede por alguém que está sofrendo? Ou você é alguém que só pensa em si mesmo? No Novo Testamento nós temos alguns exemplos maravilhosos de pessoas que intercedem por aqueles que estão sofrendo. Para mim, um grande exemplo é o centurião de Cafarnaum. Ele tem um menino, um servo, um escravo nascido na casa dele que está doente, quase morrendo. Ele chama os principais da sinagoga de Cafarnaum e diz a eles que se dirijam a Jesus e peçam pela cura do seu servo. E quando Jesus desce do Sermão do Monte, o maior sermão da história, vão para conversar com ele os presbíteros da sinagoga de Cafarnaum, falando do servo do centurião, e ele não é judeu, mas eles dizem o seguinte: ele é digno de que lhe faças isso, ele é amigo do nosso povo. Para você ter ideia, Jesus, ele pegou os soldados dele, bancou a conta e construiu a sinagoga onde nós adoramos o Senhor. E Jesus foi com eles. Queridos amigos e irmãos, quando Jesus está a caminho da casa daquele homem, aquele homem manda um recado e diz o seguinte: Senhor Jesus, por favor, não entres na minha casa, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Mas, por favor, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele intercede pelo seu escravo. Ele ora por aquele que está sofrendo. E ele demonstra crer no Senhor Jesus, dizendo: manda só uma palavra e o meu rapaz vai ser curado, porque eu tenho homens debaixo das minhas ordens, e eu também estou debaixo das ordens de outros, e quando eu falo para aquele ali, vai ali, ele tem que ir, porque eu estou mandando. Quando eu falo para outro, vem cá, ele tem que vir cá, porque eu estou dando a ordem. Quando eu digo para esse, faz isso, ele tem que fazer. E o Senhor tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Jesus virou para a multidão e falou assim: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Ficou admirado. Quando eles voltaram para casa, o menino já estava curado. Alguém que intercede pelos demais. Eu quero te perguntar: você tem orado por alguém? Ou você é um egoísta que só ora por si mesmo? Você tem apresentado os problemas de outros ao Senhor Jesus? Você tem clamado pelos seus familiares? Você tem orado pelos seus colegas de trabalho? Você tem orado pelos seus amigos? Você ora pelos seus funcionários? Você ora pelos seus alunos, pelos seus professores? Essa semana é o dia do professor, né? Deus abençoe a todos os professores. Você ora até por aqueles sem inteligência que querem ser seus inimigos? Você ora por eles? Nós precisamos interceder pelos demais. Ontem de manhã, irmãos, como todo sábado aqui, nós tivemos uma reunião de oração maravilhosa nessa igreja. Você está perdendo tanta bênção por não vir às 8 horas da manhã. E aqui a gente ouve a palavra, o pastor Camargo trouxe uma palavra abençoadíssima. E de repente, qual não é a minha alegria, que quando eu vejo que se abrem os pedidos, eu apresento 4, 5, 6, 7 pedidos da igreja como um todo, né? Mas eu vejo os irmãos: ore por fulano que está enfermo, ore por tal pessoa que precisa se converter, ore pelo bebê fulano de tal. Que alegria ouvir os pedidos solidários dos irmãos e irmãs que aqui estão. É o povo de Deus demonstrando amor na prática, fazendo como o pessoal de Betsaida fez, pegando os enfermos e levando os enfermos até Jesus.
eu saio daqui renovado, irmão. Eu saio daqui edificado, eu saio daqui abençoado, quando eu vejo a solidariedade do povo de Deus. Eu mesmo, como pastor, oro pelo nosso rebanho. Oro por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão passando angústia, oro por aqueles que estão enfrentando grandes desafios, que estão vivendo momentos de tensões, oro por aqueles que são rebeldes, para que o Senhor traga o arrependimento para o coração deles. Porque se eles não se arrependerem, eles vão ficar parecendo com Satanás, que é para sempre rebelde. E eles vão mostrar que eles não são filhos de Deus. Então eu oro para que Deus traga o arrependimento para o coração deles, para que eles se pareçam cada vez mais com Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos orar, interceder por todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque quando eu creio em Cristo Jesus, eu sei que as bênçãos dele não são só para mim. A salvação dele não é só para mim. O sustento dele não é só meu, nem só da minha família. Ele tem todo um povo pelo qual ele morreu na cruz. E nós devemos interceder pelos que sofrem. O tema da nossa mensagem é claro: confie no Senhor Jesus. Quando nós confiamos no Senhor Jesus, nós intercedemos pelos que sofrem. Eu quero motivar você a ter uma agendinha de oração, a orar por todos aqueles que sofrem. Ontem eu estava feliz aqui, sentei do lado de uma irmã, o povo começou a pedir, a irmã começou a anotar os pedidos de oração de todo mundo. Falei, glória a Deus, que bênção, poder levar para casa os pedidos de oração de todo mundo. Significa poder orar durante a semana por tudo aquilo que meus irmãos pediram. Você tem orado pela vida de alguém? Que Deus nos livre do egoísmo, amém, meus irmãos? Que Deus nos dê um coração solidário. Jesus nos amou e morreu na cruz para nos salvar. Que nós intercedamos pelos nossos irmãos, porque cremos que o Senhor Jesus pode visitá-los com restauração. Que Deus visite sua casa com restauração nessa manhã. Que Deus restaure o seu lar, que Deus restaure a sua fé, que Deus restaure o seu casamento, que Deus restaure os seus relacionamentos, que Deus tire essa ansiedade brutal que está assolando o seu peito, que Deus traga de volta seus filhos que estão desviados, que Deus abençoe seu trabalho, meu irmão, que Deus abençoe seus negócios, que Deus abençoe sua vida, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Intercedo para que o Senhor abra os céus e derrame sobre a sua vida bênção sem medida, em nome de Jesus. Amém. Confie no Senhor Jesus. Quando nós confiamos no Senhor Jesus, nós intercedemos pelos demais. Mas por que confiar no Senhor Jesus? O nosso texto nos diz, em segundo lugar, que quando confiamos no Senhor Jesus, nós reconhecemos a nossa limitação. Quando confiamos no Senhor Jesus, nós reconhecemos a nossa limitação. Vejamos o que aconteceu com esse cego. Eu vou ler o 23, toda a igreja vai ler o 24. 23, e eu vou ler o 23 e toda a igreja 24. Diz assim: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa, vocês? Irmãos, nós vemos sinceridade desse homem. O Senhor Jesus tirou ele do meio do povo para preservá-lo. A situação já é constrangedora. Leva para um canto, faz lodo com a mão, cospe com a mão, bota a mão nos olhos dele. Começou a cura. Jesus pergunta para ele: você está vendo alguma coisa, meu filho? E ele reconhece que ele não está vendo direito ainda. Ele fala assim: Senhor, eu estou vendo esses homens aqui, esses apóstolos do Senhor, cada um parece uma árvore, né? Eles estão andando para lá e para cá, né? Eu não consigo ver o rosto deles, não consigo nada, parece um bando de tronco andando para lá e para cá. Ele reconhece que ainda não está curado, que algo já começou a ser feito, mas ele ainda não consegue enxergar. Preste atenção, a lição de Jesus para os discípulos aqui é que eles precisam reconhecer a sua limitação, como aquele cego reconhece que ainda não está enxergando claramente. É isso que eles precisam fazer. Eles acham que são os bambambãs, irmãos, mas Jesus está pregando, eles não entendem nada. Jesus fala da morte, da ressurreição dele, eles não entendem. Ele fala que vai voltar, eles não entendem. Quando ele fala que vai mandar outro Consolador, eles ficam meio perdidos, eles não estão entendendo nada. E eles precisam reconhecer a limitação deles. Eles precisam entender
que eles ainda estão enxergando de maneira borrosa. É isso que o texto está nos ensinando aqui. Ah, querido amigo irmão, isso significa que nós, diante de Deus, não podemos criar uma postura de hipocrisia, como se nós fôssemos melhores do que somos. Nós não devemos ter uma postura de soberba espiritual, ou querer mostrar, dizendo que nós já estamos num nível de maturidade, que nós somos superiores a todos os outros, porque o Senhor conhece o nosso coração. E Ele sabe as lutas de cada um de nós. Qual é a sua limitação? Você tem ódio no coração contra alguém? Você não tem capacidade de perdoar alguém? Você anda pecando com a língua, difamando os seus irmãos? Você é uma pessoa invejosa? Você é uma pessoa de espírito adúltero? Anda desejando a mulher que não é a sua, minha irmã, anda desejando o marido que não é o seu. Qual é a sua limitação? O que está impedindo você de enxergar? Qual é o seu pecado? O que Jesus quer é que você, tal como os discípulos precisavam, reconheça tudo aquilo que está te atrapalhando de crescer espiritualmente e de ser uma bênção preciosa nas mãos de Cristo Jesus. Para o senhor, irmãos, o reconhecimento é muito importante. Você se lembra daquele jovem, o pródigo de Lucas 15? Pegou a parte dos bens que lhe cabiam, um terço dos bens do seu pai, foi para uma terra distante, gastou tudo com bebedeira, com festa, com prostituta. Depois houve uma grande fome na terra, ele foi trabalhar com os porcos, desejava comer das alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Ele magro, esfomeado, quebrantado, resolve voltar para a casa do pai. Depois de muito tempo, lá vem ele, quebrantado, moído, acabado, e a palavra de Deus diz que via ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e correndo, compadecido dele, o abraçou e o beijou. O que aquele moço faz? Quando o pai o recebe, ele diz: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Você está precisando dizer: Pai, pequei diante dos céus e diante de ti? Você está precisando, meu querido irmão? Reconheça o seu pecado. Reconheça o que está acontecendo em sua vida que não agrada o Senhor. Irmãos, eu queria pedir para alguém ver se está acontecendo ensaio agora na hora do culto, que eu estou vendo um piano tocar aqui, na hora do sermão não é hora de ensaio. Se alguém pudesse ver lá, por favor, para o ensaio. Tá? Não é hora de ensaiar. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Nós precisamos reconhecer o que não agrada a Deus. Nós precisamos de nos arrepender de tudo aquilo em nossa vida que desagrada o Senhor. O que você tem feito que desagrada o Senhor? Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos? Que nós reconheçamos a nossa limitação diante de Deus. A Bíblia é tão maravilhosa porque 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse hoje o seu pecado. O Senhor é fiel, Ele é justo, Ele vai perdoar o seu pecado, vai tirar todo o peso do seu ombro, mas Ele também vai purificar você de toda injustiça. Louvado seja o nosso Deus. Confie no Senhor Jesus.
Quando confiamos no Senhor Jesus, reconhecemos nossa limitação. Que você reconheça a sua limitação e clame: Senhor, tem misericórdia de mim. E que Jesus te visite com perdão e com restauração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Confie no Senhor Jesus, é o imperativo do texto. Por que nós devemos confiar no Senhor Jesus? Como temos visto, irmãos, quando confiamos no Senhor Jesus, intercedemos pelos demais. Mas quando confiamos no Senhor Jesus, nós reconhecemos a nossa limitação. Mas, pastor, por que confiar no Senhor Jesus? Em terceiro lugar, porque quando confiamos no Senhor Jesus, nós esperamos pelo seu agir. Quando confiamos no Senhor Jesus, você está anotando, esse é o terceiro ponto. Esperamos pelo seu agir. Aquele homem reconheceu sua limitação. E agora ele ficou na expectativa, esperando o que Jesus iria realizar. E nós vamos ler aqui o versículo de número 25. Versículo de número 25, leamos. Todos juntos? Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. Que bênção maravilhosa, irmão. Há coisas que eu e você não podemos fazer. Não estão no nosso controle. Nós não podemos abrir os nossos olhos se formos cegos. E se você é cego espiritualmente, você também não pode abrir os seus próprios olhos. Você não pode converter a si mesmo. É somente por obra soberana do Espírito Santo que sopra nova vida no seu coração e te ressuscita na alma e abre os seus olhos e coloca Jesus diante de você. E quando você vira Jesus, então você vai se enamorar por Ele, vai se arrepender dos seus pecados e você vai crer que Ele é o Filho de Deus. O cego, amado irmão, reconheceu a sua limitação, mas não havia nada que ele pudesse fazer para enxergar. Então agora a atitude dele é de expectativa, é a atitude daquele que espera pela ação do Senhor Jesus. E quando nós esperamos pelo Senhor Jesus, quando nós dependemos do Senhor Jesus, na hora certa, amados irmãos, nós veremos o agir do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz no versículo 25, que o Senhor Jesus colocou as mãos nos olhos daquele homem novamente. Louvado seja Deus. E agora os olhos dele se abriram. Ele passou a ver claramente. Ficou restabelecido. Agora a cura é completa. Tudo distinguia de modo perfeito. Quando nós confiamos no Senhor Jesus, irmãos, nós temos que esperar por Ele. Irmãos, é tão difícil esperar. Talvez você seja mais paciente do que eu. Mas o Senhor tem me ensinado a esperar. Pastorado aqui na Unida tem sido espera. O que em outro lugar nós conseguimos em 6 meses e 1 ano, aqui tem levado 7 anos. Mas Deus tem dito, espera. E o segredo é esperar, perseverar. Esperar no Senhor. Nós temos que colocar a nossa esperança no Senhor. Esse é o mês da reforma. E em toda igreja reformada, e todos os domingos, nós já estamos celebrando a reforma protestante nesse mês. Vamos concluir no final do mês. Mas eu aproveitei esse mês para voltar a dar uma lida numa coletânea muito preciosa que o reverendo Sproul e o reverendo Stephen Nichols fizeram no ano dos 500 anos da reforma, um livraço amarelo, contando toda a história de Lutero, e cada capítulo um teólogo diferente escreve. E Stephen Nichols, contando os primeiros anos da conversão de Lutero, eu fiquei pasmo como Lutero foi obrigado também a esperar o agir de Deus em sua vida. E eu vou citar para você o que Lutero falava aqui de si mesmo, antes dele se converter e no momento em que ele se converteu, no momento em que Deus agiu na vida dele. Preste atenção. Veja como Lutero esperou pelo agir do Senhor em sua vida, narrando a sua própria conversão em 1519, depois que ele já tinha pregado as teses. Olha o que ele diz. Assim, ainda que eu vivesse como um monge irrepreensível, sentia que era pecador diante de Deus, com uma consciência extremamente perturbada. Não conseguia acreditar que Deus pudesse ser aplacado por minha própria satisfação.
Eu não amava a Deus. Eu odiava a Deus justo que pune pecadores e secretamente, se não de modo blasfemo, com certeza murmurava muito. Eu estava zangado com Deus e disse, como se não bastasse que os pecadores miseráveis, eternamente perdidos pelo seu próprio pecado original, agora também são esmagados por todo tipo de calamidade pela lei do decálogo dos 10 mandamentos, sem que Deus acrescentasse dor à dor pelo Evangelho e também pelo Evangelho nos ameaçasse com a justiça do inferno e com a sua ira. Lutero ficava indignado porque nós já nascemos com o pecado original, os 10 mandamentos estão diante de nós e nós não temos capacidade de obedecê-los por nós mesmos, e no Evangelho diz que aquele que não se arrepende vai ser lançado no inferno. Então ele se via como alguém que não conseguia obedecer a Deus e odiava a Deus por causa disso. Mas ele nos diz que a sua consciência estava feroz e perturbada. Ele diz assim eu me enfurecia com a consciência feroz e perturbada. No entanto, bati e importunei o apóstolo Paulo nesse aspecto. Ardentemente desejoso de saber o que o apóstolo Paulo queria. Finalmente, pela misericórdia de Deus, meditando de dia e de noite, atendi ao contexto das palavras de Romanos 1,17, que diz, nele a justiça de Deus é revelada, como está escrito, aquele que pela fé é justo, pela fé viverá. Nesse ponto, comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive pelo dom de Deus, ou seja, pela fé, não é pela nossa obediência. A justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, ou seja, a justiça passiva com que um Deus de misericórdia nos justifica pela fé, é conforme está escrito, aquele que pela fé é justificado viverá. Nesse momento, graças a Deus, senti ter nascido de novo e entrado no paraíso pelas portas abertas. Nesse ponto, uma faceta totalmente nova de toda a Escritura se abriu para mim. Logo após que rememorei a Escritura, também encontrei em outros termos uma analogia como a obra de Deus, ou seja, o que Deus faz em nós, o poder de Deus, aquele que nos torna sábios para a salvação, a força de Deus, a salvação de Deus, a glória de Deus. Eu exaltei com minhas mais doces palavras esse amor tão grande quanto ao ódio que eu havia nutrido contra a expressão justiça de Deus. Querido, agora o meu amor era mais intenso a Deus por isso. Isso para mim foi verdadeiramente como se abrisse o portal do paraíso. Lutero tentou ser justo por si mesmo. Era considerado muito justo diante dos olhos dos homens, mas clamando e esperando o agir de Deus. Foi visitado pelo Espírito Santo, que lhe abriu o entendimento e lhe mostrou que nós somos justificados no tribunal de Deus quando cremos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Não é por causa das nossas obras, é porque cremos que Deus nos amou e mandou seu Filho morrer na cruz para nos salvar. Depois que esperou, foi como se seus olhos se abrissem, como se caísse dos seus ombros uma carga. Ele diz, abriram-se para mim os portões do paraíso e eu entrei. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está esperando um momento de intervenção de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você, espere confiando, espere consagrando a sua vida ao Senhor, espere com todo o seu ser. O Salmo 126, 5 e 6 diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Semeie, ore, chore, coloque diante de Deus na hora certa. Deus vai abrir os céus. Ele vai derramar sobre você bênção sem medida. Ele vai responder às tuas orações. E você verá que no Senhor a sua esperança não é vã. Louvado seja o nome do Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor, pastor. Por que confiar no Senhor? Como vimos em primeiro lugar, quando confiamos no Senhor, nós intercedemos pelos outros. Quando nós confiamos no Senhor, nós esperamos pelo seu agir. Quando nós confiamos no Senhor, nós reconhecemos a nossa limitação. Mas talvez você me pergunte nessa manhã, pastor, por que confiar no Senhor? Em último lugar, a palavra do Senhor nos diz que quando nós confiamos no Senhor Jesus, nós vivemos humildemente. Quando confiamos no Senhor Jesus, nós vivemos humildemente.
O Senhor Jesus curou aquele homem, ele está com a vista claríssima, enxerga nitidamente. Betsaida é um povoado pequenininho. Se ele entra naquele povoado agora, vai ter uma confusão e um frenesi tremendo. E Jesus não quer frenesi naquele momento, mas quer ensinar para aquele homem o que é uma vida de gratidão humilde, o que é uma vida de quem não quer só aparecer, mas de quem quer ser grato ao Senhor no seu coração. Está ensinando para o homem, está ensinando para os discípulos. E por isso o versículo 26 nos diz: e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Ele foi embora para casa. Talvez ele morava depois da aldeia, certo? E ele foi para um momento de tranquilidade, de paz, agradecer a Deus sem chamar a atenção para si, mas numa atitude de humildade, louvando a Deus no seu coração, ele exaltava na presença do Senhor. Jesus manda esse homem sair dali numa atitude calma, tranquila e humilde. E aqui o Senhor Jesus está nos ensinando que quando nós confiamos no Senhor Jesus, nós também devemos viver de maneira humilde. Irmãos, essa semana eu vi de novo um vídeo no YouTube que eu vi há mais de 10 anos atrás, que me impactou tremendamente. É a história de uma senhora que era casada com um senhor inglês há muitas décadas, e ela subiu no sótão da casa dela e foi mexer nas coisas que lá tinha. Ela achou a caixa do marido dela. E naquela caixa havia algumas cartas e um álbum, e o álbum era cheio de fotos de crianças. E de repente ela começou a ver muitas cartas que ali estavam. E quando ela se deu conta, ela não sabia que o marido com o qual ela era casada há décadas, funcionário, amados irmãos, da Bolsa de Londres, era um verdadeiro herói. O nome daquele homem era Nicholas Winton. E aquelas fotos que ele tinha foi de uma vez em que ele viajou para a Tchecoslováquia no ano de 1938, e a Alemanha, através de Hitler, já estava tomando a Tchecoslováquia e os judeus estavam morrendo de medo do que ia acontecer. Então Nicholas Winton pegou o dinheiro que ele tinha, as economias, ligou para a Inglaterra, para os seus amigos, e conversou com a Inglaterra, conversou com vários países na Europa, e somente a Inglaterra e a Suécia toparam receber crianças, filhos de judeus da Tchecoslováquia, e ele organizou tudo. E em 2 viagens, irmãos, alugando 2 trens inteiros, ele transportou para a Inglaterra 669 crianças. O terceiro trem que ele tinha contratado, amado amigo e irmão, estava vindo no caminho com 200 crianças judias. E naquela hora estourou a guerra e os soldados alemães prenderam a fronteira. E aquelas crianças não puderam sair da Tchecoslováquia. Todas elas foram levadas para o campo de concentração e todas elas morreram. E aquele homem, Nicholas Winton, tinha cartas daquelas crianças que cresceram e se tornaram profissionais liberais, engenheiros, médicos, advogados, professores, escritores, pessoas importantes, e ele guardou aquilo humildemente para si mesmo. Nem sua esposa sabia. A sua mulher ficou tão impactada com aquilo que começou a escrever cartas, e ela mesma procurou um programa de televisão na Inglaterra, e de repente ele foi convidado para ir num programa de televisão. E ele contava tudo aquilo que estava acontecendo, né? Perguntaram para Nicholas Winton por que ele fez isso. E não contou para ninguém. Ele respondeu assim: é simples, porque isso é o que se espera de mim como cristão. De repente a mulher do programa: está vendo essa moça que está do seu lado? Ele: sim. Ela é uma escritora espetacular. Sim, já ouvi falar dela. Pois bem, ela é uma das crianças que você libertou. E ele começa a chorar. E de repente o auditório está em pé, e ela pede assim: eu queria que ficasse de pé todos aqueles que foram libertados através de Nicholas Winton. Irmãos, dezenas de pessoas se colocam de pé. Pessoas que se espalharam para o mundo. Que testemunho maravilhoso. De alguém que fez o bem sem buscar glória para si, mas viveu de maneira humilde. Porque é isso que se espera de um cristão. Por que você faz o que faz? Com que objetivo você faz o que faz? Se você faz para a glória de Deus, você vai ser humilde. Você não vai ser encrenqueiro. Você vai ser alguém de paz. Por que você faz o que faz?
Que Deus nos dê, irmãos, um coração quebrantado e humilde. Que voltemos para casa agradecendo pela cura. Que venhamos a dar toda a glória a Cristo Jesus, por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isto é claro, devemos confiar no Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque quando confiamos no Senhor Jesus, não vamos ser egoístas, intercederemos pelos que sofrem. Quando confiamos no Senhor Jesus, reconheceremos nossas falhas, nossos erros e nossa limitação. Quando confiamos no Senhor Jesus, vamos esperar o seu agir da nossa vida. Mas quando confiamos no Senhor Jesus, viveremos humildemente. Porque como aprendemos com Lutero e com a Reforma, tudo que nós fazemos para dar somente a Deus toda a glória. Confie no Senhor. Pare de viver para você e viva para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.